Olá, meus saladitos queridos, tudo bem com vocês? Se você é uma pessoa nova por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana e esse daqui é o Um Pouco de Salada. Agora, se tu já é de casa, que bom ver você por aqui de novo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, ó. A essa altura do campeonato, eu acho que já tá todo mundo ciente de que Harry e Meghan anunciaram que estariam voltando para o Reino Unido. Ainda tá tudo muito recente, mas já existe um trololó de especulações e até teorias da conspiração sobre a veracidade dessa história e sobre os motivos pelos quais o casal Sussex aparentemente teria desistido de seu sonho americano, pelo menos por enquanto. Eu só sei de uma coisa, eu com certeza estarei aqui com um baldinho de pipoca, aguardando o desenrolar desses próximos eventos aí. E eu até fiz um vídeo mostrando a minha reação a essa novidade e também a reação do Twitter, né, da internet, o que é que o pessoal tava falando sobre essa situação. O voo da liberdade de Harry, esse aqui. Então, se tu ainda não viu esse vídeo, depois vai lá e dá uma olhadinha nele também, tá bom? E hoje a gente vai ler o capítulo 16 de Betrayal. O título desse capítulo é Archetypes e vai falar sobre o podcast de Meguinha que foi lançado em parceria com o Spotify. O Tom Bauer vai nos trazer detalhes dos bastidores sobre esse projeto, que foi originalmente lançado ali em 23 de agosto de 2022. E, além disso, nesse capítulo a gente também vai dar uma olhadinha em como é que tá o andamento da série de Harry e Meghan e vamos analisar os primeiros esforços de Meguinha de contar a sua história dentro dos seus próprios modelos e como ela tentou fortalecer a imagem dela para poder separar essa imagem de Harry para que desse jeito ela pudesse voar solo. Então vamos lá, vamos para a leitura? Archetypes. Ao retornarem a Montecito, em um estado de espírito nada conciliador, os Sussex assistiram à mais recente edição feita por Liz Garbus da série de 6 episódios da Netflix, agora intitulada simplesmente e sem nenhuma originalidade, como Harry e Meghan, com o lançamento previsto para 8 de dezembro de 2022. Orgulhosa de ser woke, Meghan esperava que Liz retratasse a sua corajosa ambição de combater as injustiças da sociedade. Liz contaria a história de um casal inocente e leal, amado pelo público, mas completamente difamado por monarquistas brancos. Pera, a gente ainda tá falando de Harry e Meghan aqui porque eu fiquei sem entender, né? Um casal inocente e leal a quem? Aos interesses deles mesmos, né? Só se for. Meghan foi apresentada como uma defensora dos direitos humanos, do igualitarismo, do feminismo e da igualdade de gênero. Acima de tudo, Liz caracterizou Meghan como uma líder da política identitária e foi incentivada a atribuir a fuga dos Sussex da Grã-Bretanha ao preconceito racial profundamente enraizado da família real britânica. Na versão da diretora, a origem racial de Meghan havia influenciado a família real e os funcionários do palácio a lhe negarem proteção. Posando como alguém consumido pela culpa por sua pele branca e por sua família racista, Harry fez o jogo dos críticos que ansiavam por enfraquecer a Grã-Bretanha. Para enfatizar o racismo da rainha como descendente direta de traficantes de escravos, Harry não se opôs ao fato de Liz ignorar a dedicação de toda uma vida da rainha e de Charles a tratar como iguais as minorias raciais da Grã-Bretanha e os cidadãos da Commonwealth. Sem saber das circunstâncias, Harry permitiu que a diretora editasse de forma tendenciosa o compromisso assumido por sua avó com o Império e a Commonwealth ao se tornar rainha em 1947. With the Crown of England, the Archbishop performs the simple yet the most significant ceremony of the Queen's coronation. I declare before you all that my whole life shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Ah, não é por nada não, mas esse discurso de Betinha eu acho brabo, viu? E outra coisa, vocês notaram ali na coroação como ela tava com a carinha assustada, minha gente. Aquilo ali era uma cara de quem tava, tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, tá ligado? É muita responsabilidade para uma pessoa muito jovem. Para reforçar os argumentos dos Sussex sobre o racismo da família real, os produtores da Netflix gravaram entrevistas com os historiadores Kenhide Andrews e David Olusoga e com a jornalista de esquerda e antimonarquista Afua Hirsch. A FUA havia defendido a derrubada da Nelson's Column por considerar que o almirante era um supremacista branco.
Olusoga, um apoiador declarado do Black Lives Matter, defendeu a remoção de todas as estátuas consideradas manchadas pela escravidão. Em sua série para a BBC chamada Empire, Olusoga apresentou uma visão particularmente negativa da história britânica. Partes da descrição feita por ele da campanha britânica contra os Mau Mau no Quênia durante a década de 1950 foram condenadas pelo Daily Telegraph como inverídicas por ignorarem ou falsificarem verdades básicas, e também por apresentarem um relato verdadeiramente distorcido da história. Da mesma forma que Henry D. Andrews acreditava que a família real talvez seja o símbolo mais reconhecível da branquitude no mundo. The Queen doesn't just represent modern colonialism. The Queen is probably the #1 symbol of white supremacy in the entire world. Além disso, ele condenava a rainha e sua família por continuarem a representar o imperialismo, porque os murais e as estátuas nos palácios reais exalavam os lucros obtidos com a escravidão. E, ainda de acordo com ele, nada mudou desde o fim do Império Britânico. Well, it's not changed a thing, they just got better PR. And if you look at the black people in the Commonwealth, I mean, the conditions are almost just as bad as they were 50 years ago or 100 years ago. Na visão desses historiadores que os Sussex haviam recrutado, a maior realização da rainha, a Commonwealth, era, na verdade, um clube secreto de privilégios da Grã-Bretanha destinado a proteger os seus interesses comerciais. A independência desses países, concedida na década de 1960, era uma falácia. Britain calculated that it needed to grant these countries independence in a way that protected its commercial and capitalist interests. So it creates this privileged club of formerly colonized nations called the Commonwealth. Andrews rebatizaria a Commonwealth como Império 2.0, pois ela seria supostamente uma fachada para a exploração de todos os países negros. Convenientemente, ao dizer isso, Andrews ignorava o fato de que a maioria dos 2,5 bilhões de cidadãos da Commonwealth não é negra e de que a economia da Índia cresceu exponencialmente desde 1948. Embora todos os países sejam livres para deixar a Commonwealth, o que aconteceu foi que mais nações aderiram a ela do que decidiram abandoná-la, como foi o caso de Gabão e Moçambique. Andrews reforçou a ideia de que todo o sofrimento enfrentado por Meghan poderia ser atribuído à cor de sua pele. Toda a mídia britânica, disse Andrews, havia se unido contra Meghan, recorrendo ao estereótipo da mulher negra raivosa. Nobody wants to be openly racist, so that wouldn't be civilized and that wouldn't be British, but it's perfectly fine to kind of dog whistle, give a nod to. She's a diva, she's making people cry, this kind of angry black woman trope. It just really came to the fore really quite suddenly. Os tabloides, ou os abutres, segundo Doria, a mãe de Meghan, haviam levado ela à depressão e ao suicídio. As reportagens sobre o bullying contra os seus funcionários não foram mencionadas, muito menos a sua veracidade foi contestada. Para refletir as acusações de Meghan contra a família real racista, a Fua Hirsch criticou os membros brancos da realeza, chamando-os de visitantes constrangedores em países negros. A sua prova foi a visita dos Cambridges à Jamaica, que aconteceu em março de 2022 para celebrar o jubileu da rainha organizada pelo governo antimonarquista da Jamaica. Os Cambridges foram conduzidos pela capital Kingston em pé em um Land Rover conversível. Vestindo um uniforme branco coberto de medalhas, William projetava uma imagem colonial inadequada. De acordo com o plano do governo jamaicano, o veículo parou próximo a um campo cheio de crianças. Inicialmente, os Cambridges se aproximaram para apertar as mãos das crianças, que as estendiam através de uma cerca de tela. A imagem transmitida remetia ao privilégio imperial e a uma Grã-Bretanha racista. Depois de perceberem o erro, os Cambridges foram para o outro lado da cerca para encontrar as crianças que os recebiam. Talvez, sem surpresa, Liz Garbus não utilizou essas imagens dos Cambridges. Ao invés disso, para refletir a intenção de Harry de prejudicar William como um futuro monarca moderno, a Netflix incluiu a constrangedora reprimenda televisionada feita aos Cambridges pelo primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness. A Jamaica, disse Holness a William, votaria para se tornar uma república. But Jamaica is, as you would see, a country that is very proud of our history, very proud of what we have achieved, and we are moving on as an independent, developed, prosperous country.
A justaposição dessas imagens refletia a satisfação dos produtores em reforçar a condenação de Meghan à família real. Ô rapaz, e pelo que eu vi, essa viagem era para ser de 8 dias, só que quando tava no 6º dia, o povo já tava reportando que era um desastre real. Porque de fato teve todas essas cenas aí, deles andando lá no carro, teve a cena deles na grade ali, pegando na mão das crianças, não sei o que. Aí pronto, para completar foi essa situação do primeiro-ministro aí falando que ia pedir a independência, né, que a Jamaica ia se tornar independente, não ia ter mais Betinha como sendo a chefe de estado. E o engraçado disso tudo é que no início da história ali, enquanto ele tá falando, né, ele tá ali falando, tarará, e o William tá do lado só, Kate também, só, Só que conforme o primeiro-ministro vai falando, o William, ele já fica com a cara assim, parece que ele tá jogando poker ali, agora ele tá só, simplesmente não reage, sabe como é? O clímax foi Meghan recontando o seu inesperado primeiro encontro com a rainha durante um trajeto de carro em 2016 a caminho do Royal Lodge em Windsor. No carro, Harry havia dito a Meghan que ela precisaria fazer uma reverência. Para dramatizar sua história diante das câmeras, Meghan exagerou sua reverência à rainha como se as duas estivessem em um drama medieval. It was like that. Like I curtsied as though I was like, pleasure to meet you, Your Majesty. Minha amiga, eu sinto muita vergonha alheia de Meguinha vendo isso daí, pelo amor de Deus. Conta aí nos comentários o que é que vocês acham. E só mais uma coisa antes que eu me esqueça, porque na verdade eu já me esqueci, né? A gente já tá aqui na edição, mas vamos embora. Não esquece de dar aquela lapada de cano de ferro em cima do like se você estiver gostando desse vídeo, tá bom? Harry observou em silêncio enquanto a sua esposa zombava de sua avó. Foi surreal, disse Meghan com um brilho travesso no olhar. Eu simplesmente achei que fosse uma brincadeira. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Naquela sequência, ela revelou seu antimonarquismo, ridicularizando qualquer demonstração de respeito pela família real. O integrante da equipe de filmagem da Netflix se perguntou se Harry pediria que a cena fosse regravada para proteger a sua avó. Outro especulou que essa cena seria completamente excluída. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Ao invés disso, Harry comentou no documentário: existe uma hierarquia na família. Em seguida, em falas ensaiadas, ele apresentou uma explicação reveladora sobre Meghan. Ela sacrificou tudo o que conhecia, a liberdade que ela tinha, para se juntar a mim no meu mundo. Em troca, eu sacrifiquei tudo para me juntar a ela no mundo dela. Sim, Harry, com certeza foi um sacrifício, ó, super proporcional, viu? Pode confiar nisso. Para Meghan, um dos destaques da série foram as 20 horas de vídeos privados entregues a Liz Garbus. Era impossível para os espectadores saber se aquelas sequências haviam sido realmente filmadas na época dos acontecimentos, se elas eram as melhores versões dentre várias regravações ou se haviam sido encenadas muito tempo depois. Uma sequência importante teria sido filmada enquanto Harry estava na reunião de Sandringham em 2020. Meghan havia viajado para sua casa em Vancouver Island 2 dias antes. Kate está em Londres e eu estou aqui, disse ela em lágrimas para a câmera. Eu não sei por onde começar. Depois de acrescentar que Harry estava em Sandringham negociando as opções do casal para deixar a família, ela apareceu em seguida com uma toalha enrolada no cabelo. Eu só quero chegar ao outro lado disso. Houve uma pausa dramática. Sentada, imóvel, ela acrescentou emocionada. Eu já não sei mais o que dizer. Para os céticos, muito do que o próprio casal havia produzido era questionável, inclusive a noção que eles tinham do que pareceria convincente. Minha amiga, eu tava assistindo o seriado deles e realmente essa parte é meio esquisita, porque você fica assim, mas rapaz, quem é que pega a câmera, liga e vai falar sobre isso assim, se não tiver já com um planejamento muito adiantado de criar algum conteúdo usando aquele material, hein? Me conta. Para comprovar sua queixa de perseguição por paparazzi, os Sussex foram mostrados olhando nervosamente pela janela traseira do seu carro em movimento enquanto eram conduzidos. Os dois narravam, ofegantes, a sua fuga de um paparazzo que aparentemente os perseguia. Grande parte da história deles revelou-se uma invenção criada por eles mesmos. Pior que essa cena é outra que também é esquisita pra caramba, porque eles estão lá, né, eles entram no carro, o Harry tá até de boa, tá ali mexendo no celular, scrollando, vivendo a vida
boa. Aí Meghan olha e diz assim, eita, o paparazzo que tava na moto ainda tá por aí, ainda tá nos seguindo. Pronto, meu amigo, quando fala isso, o Harry já fica completamente paranoico, assim, transtornado. Ele já começa a olhar pra todos os lados, olhar pra trás, procurando cadê o bendito do paparazzo. Então, assim, você vê que, aparentemente, supostamente, é Meguinha ali, né, apertando os botões, assim, sabendo que Harry vai reagir de uma maneira extremamente forte, né, aquilo ali, já que é algo que ele tem um trauma muito grande associado àquilo. Então ela vai, ó, e no final das contas parece que nem tinha paparazzo nenhum nessa hora. Enquanto os Sussex conduziam seu ataque à família real com as filmagens de sua iminente série para a Netflix e a autobiografia de Harry estava sendo concluída, Meghan continuava sua busca para se estabelecer como uma marca global. Sem ter conseguido imagens em vídeo de si mesma com a rainha, ela parecia querer ser comparada com Diana, relevante, reverenciada e heróica. Muito do que Meghan é e a maneira como ela é, Disse Harry em apoio à sua esposa, é muito parecido com a minha mãe. mencionar Diana geralmente silenciava os críticos. Harry comparava a maneira como Meghan e Diana haviam sido tratadas pela mídia e pela família real. Ele dizia que Meghan compartilhava o destino de sua mãe. De maneira bizarra, Harry disse que, durante algum tempo, acreditou que Diana havia forjado a própria morte para escapar da mídia. Ele falou também sobre o encontro com o leopardo em Botsuana como um sinal de Diana. Além disso, ele também havia pedido a uma mulher que dizia ter poderes que entrasse em contato com a sua mãe, e ela relatou a resposta de Diana. Eu estou com Harry nesse momento. E então a suposta médium disse a Harry, você está vivendo a vida que ela não pôde viver. Está vivendo a vida que ela queria para você. Ele apresentou Meghan à sua mãe junto ao túmulo dela na propriedade da família Spencer e deixou Meghan buscar clareza e orientação tocando a lápide. At long last, I was bringing the girl of my dreams home to meet Mum. We hesitated, hugging, and then I went first. I placed flowers on the grave. Meg gave me a moment, and I spoke to my mother in my head. Told her I missed her, asked her for guidance and clarity. Feeling that Meg might also want a moment, I went around the hedge, scanned the pond. When I came back, Meg was kneeling, eyes shut, palms against the stone. I asked as we walked back to the boat what she'd prayed for. Clarity, she said, and guidance. Após uma reflexão mais sóbria, a maioria descartou a semelhança entre Diana e Meghan. Diana, uma aristocrata virgem de 19 anos, foi iludida pela perspectiva de um casamento feliz e, depois de descobrir a realidade, chegou certa vez a tentar genuinamente o suicídio atirando-se de uma escada. Já Meghan, uma mulher divorciada de 36 anos depois de inúmeros relacionamentos, teria sido capaz de calcular com precisão as vantagens de se casar com um príncipe mundialmente famoso. Não, Tom Bauer, que é isso, rapaz? Aí você também tá esquecendo que Meguinha disse o quê? Que ela nunca procurou sobre ele online, que ela mal sabia sobre ele, que tudo que ela soube foi o que ele falou pra ela. Então, assim, de fato, a bichinha, coitadinha de Meguinha, ela não tinha como saber onde é que ela tava se metendo. Tu tá entendendo? A tentativa de Meghan de se igualar a Diana desmoronou. Sem a nobreza natural, a presença eletrizante e a humanidade genuína de Diana, as ambições de Meghan chegavam a provocar descrições dela como uma impostora. Meghan precisava se estabelecer como celebridade por conta própria. Ela sabia que seu sucesso pessoal dependia de separar a sua marca da de Harry. E, embora ela repetisse a frase cuidadosamente ensaiada de que ela e Harry eram como sal e pimenta, nós estamos sempre juntas, ela planejava, dali em diante, gerar publicidade voltada apenas para si mesma. Ela só apareceria com Harry em eventos públicos quando isso fizesse sentido para a sua própria marca. Ou quando ele pudesse fazer uma breve aparição para reforçar a imagem de realeza dela. We've had a phone call to studio. Hi, my love. Hi, my husband's here. Você quer vir dar um oi? Meghan havia dito a Harry, rindo, durante a transmissão de seu aniversário de 40 anos. Do lado de fora da janela, o marido, fazendo papel de bobo da corte, apareceu fazendo malabarismo com bolas. E nada mais. Lançada em agosto de 2022, a primeira grande iniciativa solo de Meghan foi uma série de 12 episódios no Spotify chamada Archetypes. Então vamos começar aqui o babado do Archetypes. Então, o que acontece? O Spotify inicialmente ele encomendou, os projetos aí do casal Sussex e tudo mais, e Meguinha, ela conseguiu providenciar ali
12 episódios. Sendo que a conversa que rolava é que Meguinha e Harry, eles iriam receber 20 milhões por esses 12 episódios. Então, se fosse isso mesmo, minha gente, ia ser mais de 1 milhão por episódio. Então já começou daí o escangalhamento completo. Só que o pessoal fala é que eles acabaram não recebendo esse valor porque eles não cumpriram a meta de produtividade que o Spotify tinha. Pelo menos isso, né, minha gente? Ao identificar palavras depreciativas associadas às mulheres, Meghan prometia investigar as origens de como os estereótipos haviam moldado as narrativas das vidas das mulheres. Ela esperava que a série convencesse o mundo a reconhecer o seu valor. O projeto foi planejado como um momento decisivo, que estabeleceria a marca de Meghan na mídia como uma feminista heróica, corajosa, poderosa, sofisticada e perspicaz. Àqueles que lhe diziam que ela tinha sorte por Harry ter escolhido ela, Meghan retrucava: esse é um estereótipo tipicamente ligado ao gênero, porque eu também escolhi ele, então ele também teve sorte de eu tê-lo escolhido. Determinada a ser compreendida e vista, ela disse à revista Variety durante uma entrevista promocional que a sua série desconstruía os rótulos prejudiciais atribuídos a ela. Os ouvintes passariam a enxergá-la como uma pessoa de verdade e perceberiam facilmente como ela ri, faz perguntas e aborda as coisas com curiosidade. O formato de arquetypes revelava a sua imaginação. Eu adorei mergulhar fundo em conversas inteligentes e significativas com as minhas convidadas diversas e inspiradoras, rindo e aprendendo com elas. Foi realmente um trabalho feito com muito amor. Eu quero que Meguinha me diga que amor é esse, porque menos de um ano depois o contrato dele já foi cancelado, não teve nem uma segunda temporada do podcast. Pouquíssimo tempo depois do cancelamento, um executivo do Spotify veio dizer que eles eram vigaristas malditos e, além de tudo, ainda surgiram boatos que não era nem a própria Meghan que fazia as entrevistas, ou seja, ela não ia atrás das convidadas, ela não escrevia as perguntas, ela não fazia entrevista. O que ela fazia, pelo amor de Deus? Porque disse que ela só fez as entrevistas que foram grandes mesmo, tipo Mariah Carey, tipo Serena Williams, mas teve outras pessoas menos conhecidas e disse que para essas daí, quem fez as entrevistas foi o pessoal da equipe. E aí, posteriormente, o pessoal adicionava a voz de Meghan fazendo as perguntas ali como se ela estivesse, de fato, interagindo com a pessoa. E aí eu te pergunto, Meguinha, por mais de $1 milhão, tu não podia sair da tua casa, do teu cantinho para ir lá fazer a entrevista pro pessoal não, minha filha? Porém, a entusiasmada equipe de mulheres contratada pelo Spotify e pela Artwell para produzir os programas descobriu justamente o contrário. 4 meses depois do início do projeto, a equipe de produção começou a perder o ânimo. Aos poucos, eles foram descobrindo que Meghan voltava atrás nas suas ideias, as diluía e depois ficava sem ideia nenhuma. À medida que os prazos se aproximavam, 18 meses depois de assinar o contrato, Meghan entrou em pânico. Muitas celebridades que ela abordou com convites escritos à mão, incluindo Taylor Swift, recusaram a oportunidade de participar do programa ao lado dela. A equipe descobriu que a atriz não conseguia simplesmente ligar o microfone e falar. Ela não era uma entrevistadora naturalmente investigativa, capaz de extrair revelações e declarações que rendessem manchetes. Como a maioria dos atores, Meghan só conseguia dizer as falas escritas para ela. Durante as entrevistas, ela concentrava-se em si mesma. Acreditando que a sua fama a havia transformado em uma líder mundial, ela equiparava o seu casamento com um príncipe a uma conquista tão grandiosa quanto Serena Williams vencer 23 títulos de Grand Slam. Ela não estava preparada para discutir assuntos sérios com verdadeiras estrelas. Durante os primeiros 11 minutos de sua primeira entrevista com Serena Williams, Meghan discorreu sobre os desafios enfrentados por uma mulher rica e bem-sucedida. A ambição feminina, declarou ela, era equiparada a ser autoritária e insistente. No entanto, ela estava falando sobre as críticas dirigidas a si própria e não à grande campeã de tênis. No Palácio de Buckingham, explicou Meghan, a ambição é uma coisa terrível, terrível. Serena Williams ouviu pacientemente Meghan culpar a família real por sufocar os seus talentos e o seu potencial. Mulher, tu já saísse de lá já faz 6 anos e eu tô esperando até agora o teu potencial e o teu talento brilhar. Cadê? Usando o seu próprio jargão sobre dimensionalidade, ela explicou as dificuldades da vida como uma duquesa. Meghan se questionava por que ela deveria cumprir compromissos oficiais e encontrar com o público sem receber nada mais por isso.
Para ela, o serviço não remunerado aparentemente não compensava os anos de esforços tentando conquistar o seu espaço em Hollywood. E para ilustrar o suposto horror da vida do palácio, Meghan descreveu como arte. Então, com 4 meses, escapou por pouco de um incêndio no quarto onde ficava o seu berço, provocado pelo mau funcionamento de um aquecedor durante a turnê do casal pela África do Sul em 2019. Todo mundo estava chorando, todo mundo estava abalado, contou Meghan. E, para sua indignação, depois do incêndio, a sua equipe a obrigou a deixar a arte para cumprir as visitas programadas para aquele dia. Isso não faz sentido. Na realidade, Art não estava nem perto do cômodo, nunca esteve em perigo e não houve pânico. A reclamação destoava de sua própria descrição na série como uma mãe que trabalha. Em sua turnê de trabalho pela África do Sul, um alarme falso não era motivo para decepcionar os seus anfitriões. Os produtores de Meghan consideravam as suas declarações desconcertantes e logo perceberam que ela não tinha nada de original a dizer. São rótulos e nenhuma substância, reclamou um produtor. Frustrada com suas próprias limitações, Meghan descontava sua irritação na equipe. Ela podia ser realmente terrível, disse um produtor a Vanity Fair. Quando as coisas não saíam do jeito dela, alguns funcionários se sentiam maltratados. Um dos funcionários se afastou para fazer terapia de longo prazo, enquanto outros tiraram licenças prolongadas. As reclamações eram idênticas às feitas por sua equipe no Palácio de Kensington 4 anos antes. Reclamações essas que foram veementemente negadas por Meghan como sendo uma campanha de difamação calculada contra alguém que tem sido alvo de bullying. Harry havia caracterizado as críticas como uma conspiração do palácio para retratar sua esposa como uma tirana. Na época, os conflitos de Meghan com a equipe do Spotify foram mantidos em sigilo por acordos de confidencialidade. Seus funcionários temiam que os Sussex, que eram extremamente propensos a recorrer à justiça, arruinassem as suas carreiras. As ameaças dos Sussex eram permeadas por contradições. Meghan iniciou as suas entrevistas de Archetypes com a descrição detalhada da sua correria matinal. Como ela acordava os filhos, preparava o café da manhã e os mandava para a escola, enquanto também alimentava os 3 cachorros. Apresentando-se como uma típica mãe americana, ela repetiu várias vezes: "Eu adoro fazer isso." É isso aí, Meguinha. Vá repetindo porque é aquele velho ditado, né? Finja até que atinja. E, em seguida, leu uma observação cuidadosamente preparada. "Como pode ser esmagadora a culpa provocada pelas expectativas?" Hadley Freeman, colunista do Sunday Times, resumiu o dilema da duquesa. Abre aspas. Meghan realmente quer ser uma celebridade sem sequer perceber a ironia disso, considerando o fato de que seu próprio sucesso superou os seus talentos. Ela é um produto de sua própria época. Possui o senso de merecimento de uma celebridade, mas os talentos de uma pessoa qualquer. Contra todas as probabilidades, ela encontrou o seu caminho até a realeza, o pedestal perfeito para uma narcisista. Fecha aspas. Para recuperar a marca de Meghan, a sua assessora de imprensa organizou uma série de entrevistas. A primeira foi com Alison Davis, uma afro-americana que escrevia para a The Cut, uma revista de Nova York. Meghan presumiu que a matéria da capa, que seria publicada no 25º aniversário da morte de Diana, seria favorável. Apesar de dizer a Davis que "eu não leio nada da imprensa", Meghan havia ensaiado cuidadosamente as suas declarações. Durante a entrevista, Meghan perguntou se a jornalista queria saber um segredo. Olhando ao redor para se certificar de que ninguém ouviria aquela informação privilegiada, Meghan revelou: "Eu estou voltando para o Instagram." Davis ridicularizou Meghan por ter anunciado uma coisa sem importância com tanta solenidade. Não tem jeito, eu sempre dou risada com essa parte. A questão racial poderia ter unido as duas mulheres, especialmente diante da acusação de Meghan de que os tabloides britânicos estariam chamando os seus filhos da palavra com N. Sem dúvida, ciente do impacto de que uma declaração dessas teria, Meghan alegou que havia sido tratada como uma mulher negra pela primeira vez depois que começou a namorar com Harry. Elevando ainda mais o tom, ela se apresentou a Davis como uma heroína das mulheres negras. Meghan fantasiou que seu casamento havia provocado a mesma celebração nas ruas da África do Sul que houve quando Mandela foi libertado da prisão em 1990.
2 anos depois de deixar a Grã-Bretanha, ela revelou que a sua raiva em relação à família real não havia diminuído. Ainda se recuperando por ter causado uma perturbação na hierarquia, ela e Harry concordavam que a família dele deveria pedir perdão. Eu acho que perdão é muito importante. Exige muito mais energia não perdoar, mas perdoar também demanda muito esforço. A família real enfrentava uma ameaça de gelar o sangue. Eu nunca precisei assinar nada que me impedisse de falar. Eu posso dizer qualquer coisa. Ao revelar que havia mantido um diário durante os anos em que viveu em Londres, ela deixou um aviso sobre a sua própria autobiografia. Eu tenho muito a dizer, até o momento que eu não tiver mais. Às vezes, como dizem, a parte silenciosa ainda faz parte da música. 3 semanas depois, Meghan deve ter ficado perplexa com o artigo nada favorável de Davis e deve ter se perguntado por que ela não havia correspondido ao seu apelo aos sentimentos das mulheres negras lutando por uma mesma causa. A sua bajulação havia sido desperdiçada. Alison Davis havia rido da importância que Meghan atribuía a si mesma. Meghan então disparou mais um tiro. Algumas semanas antes do lançamento da série da Netflix, a matéria de capa Power of Women da revista Variety teve a duquesa como destaque. O ponto alto seria a sua participação em um evento de gala da Variety em Los Angeles. Uma empolgada Meghan encontrou-se com o entrevistador Matt Donnelly num luxuoso resort de Montecito pertencente a Time Warner, um fabricante bilionário de brinquedos. Em seu melhor estilo performático, Meghan pousou pacientemente com uma sucessão de roupas enquanto encantava Donnelly. Encarregado de escrever de uma maneira positiva sobre Meghan, Donnelly destacou a sua delicadeza, o seu jeito brincalhão, suas risadas e suas bobagens. Ele jamais questionou se a atriz descontraída e falante estava fazendo uma performance para ele enquanto revelava o seu estilo de vida. Sobre a sua vida familiar, ela confessou: "Nós realmente nos sentimos muito felizes." E, assim como para tantos californianos, alegria havia se tornado uma palavra da moda para Meghan. O capítulo da alegria de Meghan explicava o seu novo propósito de vida. A expressão foi criada pela nova heroína de Meghan, Brené Brown, uma autora de livros de autoajuda best-sellers, e foi apresentada à duquesa pela atriz Mindy Kaling, que, por sua vez, era próxima de Kamala Harris, uma advogada californiana e política democrata. Alegria também se tornaria o slogan da campanha eleitoral de 2024 da vice-presidente Kamala Harris, também conhecida como a Presidente da Alegria. "Vamos escolher a alegria!" gritou Oprah Winfrey em um comício eleitoral de Kamala Harris para mostrar que a política da alegria reforçava a autenticidade de Kamala e a de Meghan. O gerente da campanha de Harris teria dito que tentar fabricar algo como alegria poderia dar errado, porque acabaria parecendo falso. Para ele, a ideia estava repercutindo entre as pessoas justamente porque parecia autêntica. A palavra autenticidade, assim como alegria, era frequentemente usada por Meghan. O resultado nem sempre era positivo. No London Times, Trevor Phillips escreveu: "Hoje, nem Meghan nem Harry conseguem dizer uma palavra sem provocar deboche." Oxe, que história é essa? Ninguém debocha deles aqui não. Oxe. Sai dessa. Um número cada vez maior de americanos começou a compartilhar o ceticismo do apresentador britânico. A maioria dos americanos havia aceitado o relato de Meghan a Oprah Winfrey sobre a sua rejeição por uma família real racista. Mas, um ano depois, o clima havia mudado. As grandes expectativas de Meghan para sua série no Spotify e para o artigo do The Cut haviam saído pela culatra. Entre os americanos que respeitavam a rainha, a estrela de Meghan estava perdendo o brilho. A cantora Mariah Carey zombou gentilmente de Meghan, chamando-a de diva. Uma manchete do New York Post foi pouco amigável. Princesa mimada Meghan continua reclamando da família real. Os gerentes de campanha de Kamala Harris rejeitaram a oferta de ajuda de Meghan, temendo uma reação negativa. Rapaz, eu acho que com isso foi meio que o fim do sonho de Meguinha de talvez entrar na carreira política, porque isso é um rumor que vem sendo alimentado ao longo do tempo, de que Meghan, na verdade, nessa época, ela estava tentando ali se enfiar no meio da política, porque ela queria tentar concorrer como senadora. E o que foi dito é que nessa época, ela até chegou a registrar alguns domínios para já deixar esses domínios reservados para quando ela fosse concorrer.
Já pensasse nisso, Meguinha senadora, hein? Meu Deus do céu. O príncipe Harry esperava reverter a imagem cada vez mais desgastada dos Sussex como uma máquina interminável de reclamações. Durante um discurso nas Nações Unidas em Nova York, por ocasião do Nelson Mandela Day, Harry aproveitou a oportunidade para abordar diversos temas. Incentivado por Meghan a gerar publicidade mundial, ele associou Diana ao estadista sul-africano. O tema de Harry era que a África estava pagando o preço pelas decisões tomadas por países brancos e ricos. O nosso mundo está em chamas novamente. Nosso mundo precisa salvar a humanidade. Quantos de nós nos sentimos abatidos, impotentes, diante do fluxo aparentemente interminável de desastres e devastação? Com a humanidade supostamente à beira de uma catástrofe, Harry direcionou seu ataque à mídia. Pois, segundo ele, algumas poucas pessoas estavam transformando mentiras e desinformação em armas às custas de muitos. Harry encontrou uma plateia receptiva e ficou satisfeito com seu desempenho. Afinal, Meghan certamente o teria tranquilizado de que os aplausos foram genuínos, apesar de rumores de que ninguém entendeu nada do que ele falou. É evidente como Harry reagia mal à rejeição. Ele ainda estava perplexo com o fato de o Spotify ter recusado a sua proposta mais recente de entrevistar líderes mundiais considerados sociopatas. A sua lista de convidados proposta incluía Vladimir Putin e Donald Trump, ambos para falar sobre os seus traumas de infância. O Papa Francisco seria convidado para falar sobre paternidade e Mark Zuckerberg falaria sobre a sua vida. E Harry justificou a sua proposta. Eu tenho um trauma de infância muito grave, obviamente. A minha mãe foi assassinada. O que há em mim que fez com que eu não me tornasse um desses caras maus? O verdadeiro mistério era saber por que Harry imaginava que Putin aceitaria ser entrevistado por ele, ou se Harry sequer havia ouvido Trump descrevê-lo como dominado pela sua mulher e uma vergonha. Será que Harry se lembrava de Meghan condenando Trump como divisivo e misógino? Yes, of course Trump is divisive. Think about just female voters alone, right? I mean, like, I think it was in 2012, like, the Republican Party lost the female vote by 12 points. That's a huge number. And with as misogynistic as Trump is and so vocal about it, that's a huge chunk of it. You're not just voting for a woman if it's Hillary just because she's a woman, but certainly because Trump has made it easy to see that you don't really want that kind of world. Em vez de compreender que somente muito trabalho árduo lhe daria acesso a essas personalidades, Harry imaginava que o mundo atenderia a todos os seus desejos. Depois que funcionários insatisfeitos revelaram as fantasias de Harry, o seu porta-voz recebeu ordens para negar veementemente que Harry alguma vez tivesse feito alguma dessas propostas ao Spotify. Pessoas de dentro, porém, não ficaram surpresas com a atitude de Harry em relação à verdade. Antecipando a iminente série da Netflix e o lançamento de seu livro, Harry parecia não ter qualquer dúvida sobre estar com a razão. A série e o livro seriam lançados ainda durante a vida da rainha, apesar do inevitável sofrimento que seria imposto à sua avó de 96 anos. A deslealdade de Harry para com a sua própria família nem sequer lhe ocorria. No início de setembro, os Sussex viajaram para a Grã-Bretanha para a participação de Meghan na conferência One Young World, em Manchester, seguida de uma viagem rápida a Düsseldorf para os Invictus Games. Depois, eles fariam uma breve estadia em Frogmore antes de retornar para a Califórnia. Fora do círculo de informações do Palácio de Buckingham, Harry não fazia ideia do drama que começava a se desenrolar em sua família. E aqui a gente chega exatamente no ponto onde o livro começou. Eu não sei se vocês lembram, mas o livro começou exatamente com o Tom Bauer contando como foi essa participação de Meghan nesse evento da One Young World, que ela falou somente sobre si mesma, que a mulher lá, a organizadora, falou que ela tinha com tudo, e agora a gente tá dando a volta completa e chegando aqui até o momento onde a gente sabe que vai acontecer a morte da Rainha Elizabeth, e a partir de então a gente vai acompanhar como que foi o desenrolar dos eventos diante do falecimento da monarca. Bom, então com isso a gente conclui a leitura do capítulo 16 de Betrayal, mas não vão embora sem deixar o que vocês acharam desse capítulo aí nos comentários, porque eu gosto de ler, gosto de responder. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Você é rochedo, deixa aí no comentário rochedo para eu saber que você chegou até aqui. Antes de eu ir embora, eu quero aqui deixar o meu agradecimento aos meus queridos, incríveis, maravilhosos, vitaminados membros. Então vamos lá: Felipe Richter, Eide Rezende, Manu Bellarmino,
Tilá, Márcia Souza Siqueira, Bruma Eschiari, Fábia Maria Pereira, Marília Xavier, Raquel Mesquita, Ana Paula Santos, Cristiane Lopes da Silva, Yara Carvalho, Tatiana Kinomoto, Carla Pena e Dani Mester. Se eu falei o nome de alguém aqui errado, peço perdão e peço que vocês também deixem aí nos comentários como que seria a pronúncia correta, tá certo? Agradeço demais a todos vocês e espero ver vocês por aqui de novo no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau!